Fala aí, gente, beleza? Como é que vocês estão? Aqui sou eu, seu Simão Alemão da Gema, com mais um vídeo no meu canal. E muitos de vocês pediram para eu reagir para o vídeo Ascensão do Nazismo, né? Que eu acho que vai ser um vídeo muito interessante e também vai ser muito interessante para vocês verem a opinião de um gringo alemão. Então, bora lá? Vamos assistir o vídeo. A ascensão da Alemanha nazista. Perto do final da Primeira Guerra Mundial, o imperador alemão foge para a Holanda e a Alemanha acaba virando uma república e se rende. Os soldados, no entanto, não gostaram nada disso e se sentem traídos pelos seus governantes e pelos protestantes, pois, segundo eles, a Alemanha poderia continuar lutando. Com a rendição veio os termos de paz, esse que ficou conhecido como o Tratado de Versalhes, em que basicamente culpava a Alemanha por toda a guerra. Outros países aliados Em alemão é tipo Schandfrieden, paz de vergonha, né? da Alemanha também tiveram que pagar, mas foi bem menos do que ela. No seu caso, ela foi obrigada a reduzir seu exército para apenas 100 mil homens, ceder partes de seus territórios e ainda pagar valores muito altos de reparação para os vencedores, principalmente para a França e para o Reino Unido. Isso deixou a Alemanha em uma situação bem difícil. Eu consigo mais, não consigo mais, né? Tipo, tinha uma parte do contrato que dizia que só a Alemanha tinha a culpa da Primeira Guerra Mundial. Aí os alemães ficaram totalmente chateados, ficaram putos com isso, né? Era uma vergonha. Logo após o fim da guerra, vários movimentos comunistas começaram a surgir por toda a Europa, muitos deles inspirados na Revolução Russa de 17. No final de 1918, a Baviera se torna um estado comunista. No entanto, o estado não durou muito. Logo no início de 1919, os comunistas são derrubados e a Baviera volta a fazer parte da Alemanha. Porém, o governo estava com medo de algo do tipo acontecer de novo. Pode acontecer. Então eles contratam um ex-soldado austríaco que lutou na Primeira Guerra Mundial e agora estava desempregado para espionar possíveis partidos que pudessem ser ameaças à Alemanha. Quem era esse soldado? Então ele foi enviado para espionar o Partido dos Trabalhadores Alemães e descobre que o partido não era bem comunista, e sim fascista e nacionalista, e acaba aderindo ao partido. Logo de início, todos passam a gostar de Hitler, pois sua oratória era incrível e seus discursos chamavam a atenção de todos, usando ódio e achismo. O Hitler realmente sabia falar publicamente muito fatos bem. Em relação aos judeus e como eles tem que admitir destruíam isso. a Alemanha. O antissemitismo já era algo intrínseco na população alemã da época, então de pouco a pouco ele passa a conquistar mais e mais pessoas. Pouco depois... Bom, mais ou menos, eu já li vários livros sobre isso, né? Realmente era uma coisa mais do Hitler, o antissemitismo, né? Os alemães naquela época já viam essa coisa assim que nem uma coisa do passado, né? Tipo, antissemitismo. Aí, quando Hitler começou a falar que essa coisa era importante, né? Odiar os judeus. Aí os alemães ficaram, será? Nossa, mas eu li vários livros sobre isso. Então, realmente, vocês não podem se imaginar a situação que realmente todos os alemães já tinham muito... já estavam odiando os judeus naquela época. Porque era mais uma ideia do Hitler, né? Ele se torna privado, assim. O presidente do partido e o renomeia para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, geralmente abreviado para Partido Nazista. Ele mesmo desenhou a icônica bandeira nazista, usando as cores da bandeira do Império e uma suástica no meio. Hitler começa a ganhar popularidade na Baviera. Ele falava o que as pessoas queriam ouvir e de uma maneira que todos... Hitler é famoso por roubar, né? Roubar muito do Mussolini, né? O Il Duce, der Führer, o líder, e também... Roubando a swastika, né, da Índia, né? Desde o início, sempre roubando, já deixava claro que renegava o Tratado de Versalhes. Né, fuder, né, Tratado de Versalhes, tipo, foda-se. Tá escrito, né? Que era anticapitalista e anticomunista e que a culpa de tudo de ruim que estava acontecendo na Alemanha eram dos judeus. O Partido Nazista tinha uma espécie de exército particular, ou milícia, chamada de Sturmabteilung, ou SA, que era formada por ex-soldados desempregados. A SA foi ganhando cada vez mais adeptos com o passar do tempo. A nova República de Weimar não era muito inteligente, e como ela não estava conseguindo dinheiro para pagar as dívidas de guerra, ela teve uma ideia genial.
imprimir dinheiro. Muito dinheiro. Até porque se você imprimir dinheiro, você acaba ficando mais rico, certo? Quanto mais dinheiro é impresso, menos ele passa a valer, o que causa a famosa inflação. Em 1919, $1 valia cerca de 4,5 marcos alemães. Em 1920, passou a valer 50 marcos. Já em novembro de 1923, $1 americano valia cerca de 4,2 trilhões de marcos. Um simples pão custava cerca, olhem só, né, para esse número de 2 milhões de marcos alemães. Mesmo. As pessoas passaram a literalmente queimar o dinheiro para se aquecer, pois ele não valia praticamente nada. O nível de desemprego subiu e as pessoas ficaram bem putas. Sem o dinheiro, a França ficou puta e ocupou uma área muito industrializada da Alemanha, e passaram a pegar suprimentos para quitar as dívidas. Neste processo, vários alemães foram mortos. Essa parte da Alemanha é tipo o Ruhrgebiet, né? Tipo o oeste da Alemanha. Isso deixou a população uma zona muito industrial, né? Onde tem muitos recursos. Ainda mais furiosa. Já se aproveitando deste fato e inspirado na marcha a Roma, feito pelo seu amigão italiano, Hitler tenta pegar o poder à força, porém falha e é preso. É o Hitlerputsch se chama, né? Com isso, golpe de Estado, né? Hitlerputsch em Munique. O partido nazista é banido da Baviera. Durante o julgamento, os juízes acabam gostando de Hitler e ele aproveita para fazer um discurso ali mesmo. Ele acaba sendo sentenciado a 5 anos de prisão, mas cumpre apenas 9 meses. Bem, a prisão não era bem assim. Não cumpriu assim a condena, né? Era mais um quarto de hotel onde tinha muita compreensão para o Hitler naquela época. Teve tempo para escrever seu famoso livro Mein Kampf. Esse livro que é totalmente incoerente, né? As partes que eu li realmente causou muita repercussão na época. Sentido, realmente dá pra ver que foi escrito de um maluco, realmente uma pessoa doida de cabeça. Pelo nível de insanidade de Hitler, e fez o seu nome ser conhecido por toda a Alemanha. Voltando à Alemanha, com toda essa crise, ela pede ajuda financeira aos Estados Unidos, e isso a ajudou por um tempo. Após sair da prisão, Hitler vai para o campo se concentrar um pouco, e passa um tempo lá, até voltar ao mundo da política. Neste tempo, começou um certo desentendimento entre Hitler e a SA, já que Hitler agora queria chegar ao poder de forma legal e não à força. Já a Melissa queria justamente o contrário. Porque com um golpe de Estado não dava para chegar no poder. A Alemanha em geral não ligava muito para as ideias de Hitler e ficavam com o pé atrás com seus discursos agressivos e com a violência da SA. E no mais, a Alemanha estava finalmente se recuperando do pós-guerra. Em 1928, o Partido Nazista tinha apenas 2,6% do Congresso, mas tudo mudou em 1929. Com a hiperinflação, né? Com a crise, toda essa fase realmente ajudou o Hitler. Com a Grande Depressão, os Estados Unidos não podiam mais ajudar a Alemanha. Além disso, eles queriam seu dinheiro de volta. Isso novamente causou uma nova crise econômica na Alemanha, que ainda estava se recuperando. O desemprego aumentou drasticamente e a população sabia que a democracia não estava funcionando. Com isso, os nazistas e os comunistas começaram a ganhar mais força no país inteiro. Já em 1932, as forças assim da extrema direita, extrema esquerda realmente sempre ganham nessas crises. O Partido Nazista havia se tornado o maior da Alemanha. Hitler estava extremamente popular e praticamente todos o conheciam. Então ele tenta a presidência da Alemanha. Porém, ele acaba perdendo para o popular e herói nacional Hindenburg. Como Hitler não consegue uma lenda na Alemanha, o Hindenburg, o cargo da presidência, ele tenta o da chancelaria, que era o segundo mais importante. Bem, Hindenburg não gosta muito da ideia não. Ele sabia que Hitler era radical demais. Então esse cara, Franz von Papen, que seria o Hindenburg realmente nunca gostou do Hitler. O próximo chanceler, acaba dando uma ideia genial para o Hindenburg. Aqui está escrito, né, que o von Papen é um cara meio arrogante, queria controlar o Hitler. Ele falou que ele ia abusar o Hitler, né, tipo, para chegar no poder. Então, von Papen queria realmente virar o presidente, né, da Alemanha, realmente, mas ele subestimou o Hitler, né? Vamos ver no vídeo. E se a gente transformasse o Hitler em chanceler, para que assim ele e seu partido fiquem quietos? Assim, você me transforma em vice-chanceler e podemos controlar o Hitler e seu partidozinho. O que pode dar errado?
Então, em janeiro de 1933, Hitler se transforma no chanceler da Alemanha. Porém, ele ainda não era um ditador. Em fevereiro, o parlamento da Reichstag foi incendiado. O culpado foi um holandês comunista. Mas alguns historiadores foi um evento muito famoso na história da Alemanha. Suspeitam que foram os próprios nazistas que fizeram isso. Marinus foi condenado à morte e os nazistas culparam os comunistas. Isso acabou deixando a população apreensiva novamente. Com isso, Hitler fez o presidente assinar uma lei com urgência para que ele tivesse poderes suficientes para mandar prender todos os comunistas e políticos opositores que poderiam ser o Reichstagsbrandverordnung. Possível ameaça à Alemanha. Com a nova lei, Hitler se livra de quase todos os seus obstáculos, prendendo os comunistas e os políticos opositores, além dos jornalistas que eram contra ele. Todos foram presos ou mandados para os campos de concentração em Dachau. Mas Hitler ainda tinha alguns problemas a resolver. Seu velho amigo Ernst Röhm, chefe da SA, queria que a SA fosse o principal exército. Isso deixou o exército alemão Wehrmacht não muito satisfeito. Hitler sabia que tinha um conflito entre o Wehrmacht, o exército, e o SA, o exército privado do NSDAP, do partido Hitler. Precisava do apoio do bem treinado exército mais do que a bagunçada SA. E isso deixou Ernst furioso. Hitler também tinha criado a SS, que assim como a SA, era uma espécie de exército particular, só que bem mais treinado e só com profissionais. Com isso, Hitler planeja acabar com todos os seus obstáculos em uma só noite. Esta que ficou conhecida como a Noite das Facas Longas. Nela foram presos e mortos vários possíveis inimigos do Terceiro Reich, como políticos, jornalistas, militares. Ele matou realmente várias pessoas nessa noite, dá pra ver. Pausei o vídeo pra vocês verem. Nossa senhora, até o Franz von Papen, né? O cara que queria controlar o Hitler, até parece. Nossa senhora. Que eram contra o novo governo, membros do SA e até mesmo o velho amigo de Hitler, líder da SA, Ernst Röhm. Após algum tempo, o presidente Hindenburg morre de câncer. Hitler então funde os cargos de presidente e chanceler e se torna o Führer, o ditador supremo da Alemanha. E assim nasce o Terceiro Reich, o império que, segundo Hitler, duraria 1000 anos. Na Alemanha, quem não concordasse ou fizesse algo contra o governo, seja ele ariano ou não, era preso imediatamente. Isso fez parecer que todos os alemães eram nazistas, quando na verdade nem todos eram. Durante seu tempo inicial de governo, Hitler fez milagres para a economia alemã, que naquele ponto estava defasada. Ele investiu pesado em infraestrutura e principalmente em fabricação de armamento bélico. Isso trouxe o emprego de volta ao povo alemão. Em pouco tempo, a Alemanha ele começou a construir as carreteras, né, estradas, as famosas estradas, né, a Autobahn na Alemanha. Realmente essa decisão criou assim bastante emprego. Tinha saído de uma grave crise e se tornado uma superpotência novamente. O povo alemão estava feliz como nunca antes. Hitler era visto como um herói nacional, o salvador daquele país. Enquanto isso, judeus e ciganos que estavam na Alemanha há anos foram cada vez mais perdendo seus direitos. Com o passar do tempo, os judeus que tinham condições acabam indo para outros países. Já os que permaneceram lá tiveram um destino cruel. A partir de 1938, todos os judeus, ciganos e outras minorias foram mandados para campos de concentração, onde trabalhavam até a morte em condições subhumanas. Alguns eram submetidos a experiências médicas cruéis, até que chegou um ponto em que eles passaram a exterminar todos em massa, em câmeras de gás. Essa que ficou conhecida como solução final. Em alemão, a tradução é de Endlösung der Judenfrage. Foi, assim, uma decisão na Wannsee-Konferenz, em Wannsee, perto de um lugar em Berlim. Hitler, com toda a sua ambição e loucura, fez com que a grande Alemanha começasse a se expandir e anexar territórios, levando o mundo para mais um conflito global, que nunca... Essa parte que hoje em dia é a República Tcheca, né, que lá tinha muitos Sudetendeutsche, muitos alemães, né, muitas pessoas tchecas que falavam alemão, né. Aí o Hitler falou, não, faz parte da Alemanha. E, bom, os países no Münchner Abkommen decidiram, sim, agora faz parte da Alemanha, né, porque a gente não quer guerra com o Hitler, né. A Inglaterra e a França decidiram isso, né. Será esquecido. É uma decisão louca para mim, ainda hoje em dia, né. Vamos dividir esse país, né? Tipo, agora vocês precisam dar o seu território para a Alemanha, para não causar tipo nenhuma guerra.
Münchner Abkommen, o Trato de Munique. Aí, gente, eu acho que esse foi um vídeo muito interessante, porque muitos de vocês não sabiam, né, como é que o Hitler fez para chegar no poder exatamente. E para mim realmente sempre uma coisa assim muito interessante também. A gente estuda tudo isso, né, com muitos detalhes, bem detalhadamente na escola, né. Muitos de vocês me perguntaram se vocês aprendem e tudo isso. Sim, a gente aprende várias vezes na escola na Alemanha. E então eu sei os detalhes mais ou menos, mas foi interessante ver tudo em português, né, de uma visão de um canal brasileiro. E realmente eu acho tão incrível, tipo, quantas coisas assim de má sorte realmente aconteceram para o Hitler chegar no poder, para o Hitler virar o chanceler da Alemanha. Realmente, se um fator não tivesse acontecido, realmente o Hitler não teria chegado no poder. Se o Bismarck tivesse falado, não, eu não gosto muito desse ex-soldado, então não vou fazer ele o chanceler da Alemanha. Então, realmente, quem sabe o que teria acontecido? Realmente, bom, então, gente, acho que foi um vídeo muito interessante e espero que vocês tenham aprendido, né, algumas coisas dessa história. Essa história também é um pouco triste, né, na história da Alemanha. E eu acho que dá para aprender muita coisa dessa história com o passado, né? Porque hoje em dia também tem partidos mais da direita, o Alternative für Deutschland, AfD, que também tem mais tendências da direita. E também, hoje em dia também tem algumas pessoas com mais e mais, parece, nas notícias, que odeiam os judeus, né? E aí eu acho que essas tendências do passado, dá para ver mais e mais dessas tendências que eu achava que os alemães já tinham aprendido com o passado, mas aparentemente não. E por isso eu acho muito importante ver esses vídeos. E também os próprios alemães precisam se recordar, se lembrarem da própria história. Então, espero que vocês tenham aprendido muita coisa com esse vídeo. E se vocês tenham gostado do vídeo, vocês podem se inscrever no canal aqui embaixo. E, bom, um abraço para vocês, gente. E até a próxima. Gente, um abraço e até a próxima.